O mundo precisa de um diário. Eu afirmei isso para mim mesmo depois de terminar o jogo O Que Resta de Edith Finch, produzido pela empresa Giant Sparrow. A protagonista Edith é a última sobrevivente da família Finch, exceto pelo filho que ela está esperando. Ao retornar à casa onde cresceu, ela explora cada cômodo enquanto relembra histórias de sua infância e as escreve em um caderno. De cara já dá para ver que a residência dos Finch é bem incomum. Na base ela é bem normal, mas sobre ela foram adicionados novos cômodos completamente diferentes uns dos outros, o que dá à casa um visual bem surrealista. E isso não é por acaso, como nada nesse jogo é. Existe uma lenda sobre a família da Edith. Alguns deles, principalmente a avó dela, acreditam que exista uma maldição sobre os Finch que faz com que todos morram precoce ou tragicamente. Absolutamente todos. Mas Dawn, a mãe da Edith, não acredita nisso. Ela acha que a crença na maldição que faz com que os seus familiares tenham complicações psicológicas que têm consequências fatais. Por isso, sempre que um membro da família morre, a Dawn sela o quarto do jeitinho que ele deixou. Assim, nenhum quarto da casa é reaproveitado pelas gerações seguintes. Para cada novo membro da família que nasce, um novo quarto é criado. Ela acredita que fazendo isso está protegendo os filhos das histórias trágicas que seus parentes viveram e das perturbações que elas podem causar. Mas a avó da Edith pensa de outro jeito. Ela fura buracos nas portas dos quartos e constrói passagens secretas para que ainda seja possível ter acesso ao conteúdo deles e às histórias que eles contam. E vai ficando cada vez mais claro que existe uma diferença no modo como essa avó e a mãe lidam com o passado da família. E qual delas está certa? Não há dúvidas de que ambas estavam preocupadas com seus familiares, mas qual das atitudes era objetivamente mais benéfica para eles? Todas as análises que eu li a respeito do jogo dizem que ele não dá uma resposta definitiva para isso. Eu discordo. Ele não só responde à pergunta, como é a própria resposta. Enquanto exploramos a casa dos Finch pelos olhos da Edith, entramos nos quartos de cada um dos familiares dela e encontramos diários, cartas, documentos, fotos, registros. E o próprio jogo também é um desses registros. O último deles, para ser mais preciso. Tudo que a Edith se lembra sobre sua infância, ela escreve em um caderno como se fosse um diário a posteriori. E ao longo do jogo, esses textos que ela escreve aparecem flutuando no cenário, quase como se nós estivéssemos passeando pelas páginas desse diário. Portanto, o título do jogo sobre a família Finch não poderia ser mais apropriado, já que ele é, literalmente, o que resta da Edith Finch, as memórias dela registradas pelas palavras dela. De certa forma, o jogador nunca visita de fato a casa dos Finch. O que visitamos é o registro da Edith sobre aquele lugar e as lembranças que ela tem dele. E a protagonista começa e termina a jornada muito confusa quanto às suas memórias e quanto às crenças de sua mãe e de sua avó. E porque estamos vivendo um registro dela e acompanhando tudo da perspectiva dela, não há nada que favoreça muito um lado ou outro, porque na verdade ela ainda não escolheu um lado. Mas o jogo sim. O jogo é a filosofia da avó posta em prática, a história sendo contada, não só a da Edith, mas de toda a família Finch. É uma camada metalinguística bem sutil e elegante que, pelo menos para mim, encerrou essa aparente ambiguidade e escolheu um lado para se posicionar. Agora, por que é que os criadores do jogo se posicionariam dessa forma? Por que seria melhor seguir os conselhos da avó e contar essas histórias trágicas? Por que não selar toda essa tristeza dentro de um quarto e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Bom, porque aconteceu. Tudo o que acontece tem que ser lembrado, inclusive os capítulos mais escuros da história. Por causa da nossa habilidade de transmitir e receber conhecimento através da linguagem e não apenas geneticamente como outras espécies, nós temos o poder de acessar memórias e de aprender com as gerações passadas, e também de registrar as nossas experiências para ajudar as gerações futuras. Quando você abre um livro, quando olha para um quadro, quando ouve música, você não está só lendo, vendo e ouvindo, você está viajando para um outro lugar no tempo e no espaço, para um outro corpo, para uma outra realidade, e de repente você sabe quais são os cheiros desse lugar, sabe como falam as pessoas daquela época, sabe como pensava o autor que deixou aquelas palavras ali escritas, assim como nós, que ao jogarmos as anotações da Edith, descobrimos tantas histórias belas e trágicas de sua infância. E olha, isso é angustiante. Principalmente porque desse lugar de leitor, o nosso papel é completamente passivo em relação aos eventos passados. Enquanto eu jogava, houve um momento em que eu não quis continuar uma das memórias. Simplesmente parei, coloquei o controle no colo e esperei. Talvez o jogo tenha algum segredo, talvez se eu não continuar jogando, eu consiga salvar a vida dessa pessoa. Mas não.
Eu posso decidir não ler, eu posso decidir não mudar de página, fechar o livro e ficar para sempre sem saber o que acontece depois. Mas eu não posso ler a história de outro jeito. O que aconteceu, aconteceu. Refletir sobre os eventos passados e sobre como as pessoas os enxergavam e reagiam a eles é abrir um portal seguro para o conhecimento. A mãe da Edith não estava errada. A gente realmente precisa ter cuidado para que as tragédias de antes não voltem a nos assombrar. Mas fingir que não aconteceu não é o caminho. Escolher esquecer o passado não impede que ele tenha poder sobre nós. Nós temos que assumir a história da nossa família, da nossa casa. E para que as páginas ruins dessa história não voltem a ser realidade, nós precisamos entender como e por que um dia elas foram. E para isso não há outro caminho. Temos que ler o Diário do Mundo. E é claro, escrever nele a história que estamos vivendo. Até porque as gerações futuras vão precisar de muito material para entender toda essa bagunça.